Deus seja louvado. Amém. Ali na comunhão, irmãos, o Senhor nos trouxe a palavra no Santo Evangelho de São Mateus. Santo é o Senhor. Capítulo 11 de São Mateus. Glória a Jesus. Na comunhão de cada um, irmãos, o Senhor falará com as nossas almas. Santo é o Senhor. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Sim, que fosses ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fosses ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que, assentando nas praças, reclamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Lemos até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Como a Irmandade sabe, irmãos, João Batista veio anunciar a vinda do Senhor. E ele veio, irmãos, sobre uma profecia tomada na boca do profeta Isaías, como está escrito aqui: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então, lá no passado, irmãos, há cerca de 600 anos, mais ou menos, antes da vinda do Senhor Jesus, já havia essa profecia na vida de João. E João veio cumprir a sua missão. Irmãos, todos nós temos uma missão a cumprir. Todos nós temos uma missão. Se estamos aqui com vida, é porque a nossa missão ainda não acabou, né? E nós temos que dar conta dela. E João, irmãos, foi um homem agraciado por Deus, porque ele anunciava a vinda de Cristo. E quando, irmãos, estava já prestes a ele ver e apalpar aquilo que saía da sua boca, porque ele dizia: Eis que eu, na verdade, vos batizo com água, mas virá um que é maior do que eu, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele pregava, irmãos,
as almas se convertiam. Mas de repente ele viu lá o Cristo, irmãos, vindo a se batizar. E ele disse: eis aí o Cordeiro, em quem não sou digno de desatar as suas alparcas. E o Senhor entrou ali, irmãos, para ser batizado naquele momento. E ele dizia: Senhor, vens tu a mim, Senhor, eu que careço de a ti, vens tu a mim. E o Senhor falava para ele: João, deixa que se cumpra toda a Escritura. Aí, irmãos, ele dizia: importa que tu cresças e eu diminua. Essa profecia, irmãos, saiu da boca de João. E João, irmãos, apalpou o Senhor, batizou ele, né? Ouviu aquela voz. Quando ele batizou o Senhor, ele ouviu aquela voz. Ele viu, irmãos, o Espírito Santo a olho nu, irmãos. Ele viu ele em forma de uma pomba descer sobre o Senhor, e ouviu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, João apalpou, João viu, João participou, irmãos, da vinda do Senhor. Ele foi, irmãos, um homem agraciado por Deus, cumpriu a sua missão. E de repente, os anos se passaram, os dias se passaram, a missão dele já no fim, ele foi para o calabouço, ele foi para a cadeia. E de repente ele começou a olhar aquele lugar, começou a ver aquela condição, como hoje a irmã, o irmão está numa prova, e de repente o inimigo te cega, e você esquece de ver as belezas de Deus na tua vida, o que o Senhor já fez, o que você já palpou, o que você já provou, o que você já sentiu. E João esqueceu de tudo isso. E de repente ele ouviu uma conversa, que Jesus fazia isso, que Jesus fazia aquilo, lá do cárcere. Ele chamou os seus discípulos: venham aqui, vocês dois, venham aqui. Vai lá, pergunta para ele. Olha, irmãos, a pergunta que ele mandou os discípulos dele fazer. Pergunta para ele se é ele mesmo o Cristo, ou se temos que esperar outro. Está aqui. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, ó, lá no cárcere ele ainda ouvia falar dos milagres de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: vai lá, pergunta para ele, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Vai lá, só faça essa pergunta para ele. Fala que foi eu, fala que foi João Batista que mandou perguntar. Como quem dizendo: será que ele esqueceu de mim aqui no cárcere? Será que ele não se lembra mais que foi eu quem o batizei? Será que ele não está me devendo algum favor de me tirar desse lugar? Irmão, você na sua condição, você aí na tua aprovação, você acha que o Senhor tem obrigação de te socorrer? Você não pode suportar um pouquinho a tua prova e dizer: eis-me aqui, Senhor, tu estás se comprazendo em me provar, louvado seja o teu nome. Lembra que Jó falou, irmão? Nu eu vim, nu eu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor agora tirou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que nos conformar com aquilo que o Senhor faz nós passar nessa terra. E João, irmão, mandou essa notícia, essa pergunta para o Senhor. Vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo que havia de vir, ou tem que esperar outro. Como quem dizia, né? É você mesmo é o Filho de Deus, ou eu estou enganado? Olha, irmãos, a gravidade da pergunta. Cuidado, viu, irmã, com a tua dúvida. Cuidado, viu, irmão, com a tua dúvida. Você não tem certeza da obra de salvação que Deus fez na tua vida? Você não sente Deus na tua vida, irmão? Você não sente o Senhor ao teu lado? Agora o Senhor permite uma prova na tua vida, é um embaraço, é uma aflição, é uma enfermidade, e você já acha que é o fim do mundo? Não, irmã. Não, suporta um pouquinho aí, irmão. Espera com paciência. Olha como que o Senhor respondeu. E respondendo Jesus, disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que vocês estão vendo e ouvindo. Naquele momento, irmãos, no outro evangelho, diz ali que naquela hora o Senhor fez muitas curas. Então diz aqui: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho.
E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mandou um recado para ele: João, você está escandalizado em mim. Irmãos, e aqui está a palavra: e partindo ele, começou Jesus a dizer às turbas, aquela multidão, a respeito de João: que fosses vocês ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fosses ver um homem ricamente vestido, que trajam ricamente, esses estão nas casas dos reis. Mas então que fosses ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Porque esse é aquele em que está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo, olha aqui agora, irmãos, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmã, irmão, muitas vezes você se fala assim: eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequeno. Mas hoje te fala o Senhor: nessa tua pequenez, nessa tua humildade, lá no céu, você vai ser maior que João Batista. Já tem uma profecia para todos nós aqui, viu, irmão? Porque João, irmãos, apalpou o Senhor, ele batizou o Senhor, ele visualizou toda aquela glória. E lá no cárcere, ele não soube se portar naquela provação que ele estava passando. Então agora, irmão, vamos ver a diferença de situações. Vamos lá em Pedro. Pedro também foi para o cárcere. Pedro também, no dia seguinte, ia ser morto, algemado, 4 quaternos de soldado. Com certeza aqueles homens humilharam ele, pisaram nele. Mais um crente que amanhã vai ser morto. Olha, essa manhã você vai ser morto em praça pública, e daqui não escapa, está tudo algemado. Está assim? Pedro, irmãos, Pedro chegou porventura lá na grade da prisão e reclamou: tire-me daqui. Não, o que eu fiz? Não. A palavra não narra, né, irmãos? Mas aquele que tem confiança em Deus, certamente Pedro fez uma oração ali: Senhor, cumpri a minha missão, te servi, Senhor, fiz a tua vontade. Na verdade, Senhor, eu fui fraco, eu passei por esses problemas, mas eu me lembro, Senhor, quando tu desceu lá no mar de Tiberíades e me perguntou se eu te amava, e eu te respondia. Glória, irmão, lá na prisão, no dia seguinte para ser morto. Pensa bem, alguém, irmãos, às vezes nós temos uma cirurgia para o dia seguinte, às vezes nós perdemos sono. Pedro dormiu. A segurança daquele que confia em Deus, a segurança daquele que está, aleluia, acertado, que é filho de Deus. Irmão, sabe esse sono que você está perdendo? Hoje vai ser o último dia. Porque você vai dormir descansado na palavra, porque você é uma filha de Deus, é um filho de Deus, irmão, e vai saber passar pelas tuas aflições. Pedro, de noite, o anjo teve que ir lá: ei, levanta, amarra as tuas alparcas, põe a tua capa às costas e siga-me. Foi assim, irmãos? E precisou o anjo ainda tocar na ilharga dele, acordá-lo, para que ele pudesse ali ver o que estava acontecendo. E quando ele saiu lá fora, é verdade, o anjo de Deus me tirou de lá. Eu pensava que era um sono, um sonho. Glória a Deus, irmã, sabe essa luta que você está passando? Vai ser como um sonho. Glória ao Cordeiro de Deus. Daqui a pouco você vai falar: acabou, passou, aleluia, desapareceu, porque o Senhor apareceu aí. Glória a Deus. Quer ver um outro exemplo, irmão? Se fôssemos falar aqui, né, irmãos? Paulo e Silas na prisão. Paulo, irmão, tinha apanhado, chibatada, as costas todas ardendo, sofrimento, não conseguia nem, irmão, naquele tempo, irmãos, era pena terrível.
E ele ali, irmão, levando aquelas chibatadas nas costas. E ele e Silas ali, sofrendo as dores daquela condenação, sem dever. Na prisão. Não podia eles reclamar? Mas que isso? Que vida que é essa? Que adiantou tudo isso? Irmã, irmão, passe o que passar, aconteça o que acontecer, que na tua boca sempre tenha um glória ao nosso Deus, um aleluia, um louvor, uma gratidão, irmãos. O que Paulo falou para Silas? Reclamou? Não. Paulo, Silas, como que está aí? Paulo, está ardendo, mas está dando para suportar. E aí, Silas? Vamos cantar um hino? Vamos cantar um hino? Vamos cantar um hino, Silas, vamos. Irmãos, naquele tempo eles não tinham inário, não tinha música, que nem nós não. E os dois ali começaram a cantar um hino de alma. Começaram eles dois a cantar. Irmão, daqui a pouco a presença de Deus desceu naquele lugar. Glória ao Cordeiro de Deus. Um terremoto tomou aquele lugar. As cadeias caíram. Os presos todos libertos. Até o carcereiro quis se matar. Meu Deus, o que está acontecendo? Paulo disse: não faças tal. O que eu faço para eu me salvar? Creia você e a tua família, e tu serás salvo. Ali, irmãos, ainda pregava o Evangelho. Irmão, nessa prova que você está, aleluia, nessa provação que você está passando, você vai colher frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Saiba se portar como uma serva e um servo de Deus na tua provação, e o Senhor te exaltará, irmão, o Senhor te arrancará, porque tem o dia da soltura, tem o dia da libertação. E nessa tarde a palavra vem, irmão, para te dizer: está chegando o dia da tua libertação, irmã. Está chegando o dia da tua libertação, irmão. Então somente espera, suporta, porque o Senhor virá. Irmão, tem anjos ordenados por Deus para socorrer o seu povo, e o anjo que está para ir ao teu encontro, irmão, já está ordenado por Deus pela palavra. Então suporta com paciência, virá a libertação da enfermidade, o Senhor entregará a causa nas tuas mãos, a conversão já está chegando aí na tua família, a libertação está chegando ao teu encontro. Então somente não faças como João Batista fez, não duvides, mas confia, porque, irmão, a tua boca glorificará e bendirá o nome do Senhor. O Senhor está chegando como um relâmpago, irmãos, nós não conseguimos nem fotografar ele, de tão rápido que é, e assim vai ser na tua vida. Quanto menos você esperar, quanto menos você, aleluia, raciocinar, o Senhor já está chegando aí com a tua libertação. Irmão, como ele bateu lá em Pedro: levanta, põe a tua capa às costas e siga-me. E Pedro levantou e já foi anunciar, e já foi trabalhar na obra de Deus. Irmã, você está achando que já é o fim? Não, irmão, você está achando que já está, Senhor, a sepultura me aguarda. Te aguarda, irmão, é trabalho nessa obra. O Senhor vai usar de você. Irmão, já viu a cana? Você já viu cana, irmão? Já tomou caldo de cana? Lá em Minas Gerais tem muito. Aí nós pensamos que a cana já tem que jogar fora. Dobra a cana e põe na máquina de novo. Irmão, você está pensando que já é o fim? O Senhor está te preparando para uma obra. O que Deus vai fazer na tua vida de hoje para frente não se compara ao que Ele já fez até hoje. Então aguarda, confia na palavra, que o Senhor está chegando aí com uma grande libertação, irmão. E você vai contemplar as obras de Deus, como tem contemplado até aqui. Aleluia, você vai contemplar, os teus olhos vão ver, as tuas mãos vão apalpar, e a tua boca glorificará o nome do Senhor. É a palavra, Deus seja louvado.